Olá, seja bem-vindo a mais um nosso programa Tel Media Cast. Delicioso, muito bom nós podemos estar juntos outra vez. Eu estou lembrando que os últimos eu não falei meu nome, eu estou assim tão humilde que eu não falo, que eu sou o Fernando, né? O pastor Fernando Hamilton, que o Ludgero Neto antigamente chamava de tio Fernando e tal, mas não tem problema não. Mas nós estamos aqui num bate-papo gostoso hoje para falar de igreja, dos nossos irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Nós cremos firmemente que somos irmãos da fé, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nossa religião é a cristã, mas nós nos reunimos em grupos diferentes, por questões diferentes, irmãos queridos. E hoje nós temos aqui um irmão que vai falar sobre a denominação dele, preciosa para o nosso coração, mas eu não vou falar quem é por enquanto, daqui a pouco eu apresento. Por enquanto eu vou lembrar, só que eu estou aqui com o Samuel mais uma vez, nesse papo gostoso, espero que vamos aprender e vamos matar curiosidades também, né, Samuel? Sim, é um bom momento para fazer perguntas, né? E quem vai estar assistindo aí tem feito essa série, né, sobre a história das igrejas, né, do Brasil. Vai ter a oportunidade de conhecer também essa denominação, que já é bem conhecida, mas vai poder conhecer um pouco mais da história dela. Então, é isso aí. Segura um pouquinho aí que nós temos uma vinheta, já já nós estamos de volta. Pronto, voltamos. Então nós estamos aqui hoje na presença do pastor Adilson. Eu não vou falar muita coisa mais, que eu vou pedir para o senhor fazer uma apresentação para nós, mas já vou adiantando para vocês que ele é pastor da maior denominação evangélica no Brasil, que é a Assembleia de Deus. É verdade que tem ministérios diferentes, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas contar um pouquinho da história dessa igreja irmã que estamos unidos nessa batalha pelo bom nome do nosso Senhor Jesus, né? Hoje, normalmente, quando você escuta alguém falar nos evangélicos por aí, está falando de alguém que é da Assembleia de Deus, com as suas virtudes e suas desvantagens, que às vezes essa coisa é uma coisa pesada e às vezes é uma besta também. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Samuel, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero dar uma parcelinha de contribuição aí para um assunto tão importante que vocês querem tratar, que é a questão da minha denominação, né? Isso. Eu acho que tem coisas boas aí, boas informações para a gente compartilhar com todo mundo. O irmão pastoreia uma igreja local? Em que lugar que fica? Pastoreia uma igreja local no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. Na Zona Leste aqui em São Paulo. Isso. Muito bem. Eu comentei já na entrada aí antes, né, nos off da vida aí, e falei que eu tive o privilégio, uma ocasião, fui convidado para ser pastor lá em Belém do Pará, e o pastor presbiteriano conhecia o pastor presidente da Assembleia de Deus na época lá em Belém do Pará, e eu fui conhecer lá aquele que seria o primeiro local no Brasil de Assembleia de Deus, né? E de certa maneira, depois que eu entendi, vamos conversar um pouquinho sobre isso, talvez o primeiro lugar de Assembleia de Deus no mundo, né? Já que esse nome depois foi para outro lugar e tudo, mas poderia contar um pouco dessa história, os fundamentos e irmos conversando sobre os trabalhos? Belém do Pará, onde iniciou o movimento Assembleia de Deus, né? A denominação Assembleia de Deus no Brasil, em 1911. Eram missionários suecos, noruegueses, qualquer coisa lá do norte. 2 missionários suecos que se conheceram nos Estados Unidos e dos Estados Unidos vieram para o Brasil por uma revelação de Deus, inclusive, né? Porque eles estavam orando e Deus os orientou para que viessem trazer uma mensagem renovadora na época, que era em decorrência do movimento lá da Rua Azusa, lá em Chicago. E eles receberam uma orientação do Senhor, e a orientação de Deus era que viessem para o Pará, que eles não sabiam onde era o Pará. Que coisa! Aí foram a uma biblioteca da cidade, pegaram um mapa e descobriram que o Pará era no Brasil. Por isso que a igreja nasceu em Belém, né? E eles já sabiam a língua portuguesa? Porque o nosso primeiro missionário veio aprender, é claro que teve algumas noções e tal, mas ele veio para cá e foi aprender português mesmo aqui no Brasil. É mais ou menos parecido a história? Eles não sabiam nada de português, absolutamente nada. Eles vieram aprender a língua no Brasil. Quando chegaram em Belém, encontraram um pastor chamado Nelson Justus Nelson. E ele falava inglês, era pastor da Igreja Batista. E aí eles se identificaram com esse pastor, inclusive tiveram uma convivência muito agradável com ele durante um bom tempo e começaram a aprender o idioma. A língua portuguesa eles aprenderam aqui no Brasil. Mas é uma história muito bonita, uma história fantástica de uma direção de Deus mesmo, sem nenhum questionamento. Não há como questionar que eles foram dirigidos pelo Senhor. A maneira como eles vieram para o Brasil
que eles estavam em Chicago e quando receberam essa orientação de Deus de virem para o Pará, eles reuniram a igreja. Especificamente Pará. Especificamente. Não é pega o primeiro barco que vai para o Brasil. Não, Pará. A direção de Deus era Pará. Que interessante. Aí eles conseguiram o recurso para ir de Chicago a Nova York. E chegaram em Nova York, desceram em Nova York sem nenhum centavo no bolso, sem dinheiro. E quando estavam andando pelas ruas de Nova York, o Gunnar, que são 2 missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren encontrou um amigo em Nova York. Coisa que você encontra sempre. Coisa claro assim, que Nova York naquela época não é igual hoje. Sim, mas mesmo assim não era né? uma coincidência. Né? Interessante que quando ele encontra-se com esse amigo, que era um comerciante em Nova York, ele faz um ar assim de assustado e diz, não estou acreditando, porque na noite anterior esse amigo estava orando e Deus orientou para que mandasse um dinheiro para o Gunnar Wingren. E pela manhã ele levantou-se, colocou $90 dentro de um envelope e estava indo para o correio para mandar para o Gunnar Wingren essa oferta de $90. E $90 naquela época era bem mais do que vale hoje. Não, pagou a passagem dos 2 de Nova York para Belém do Pará. Era o custo da passagem dos 2. E foi algo muito especial porque quando esse comerciante os viu, disse, não é possível. Não é coincidência. Alguém disse, eu estou indo para o correio colocar esse envelope de uma oferta que Deus tocou no meu coração para te enviar. E era o dinheiro que eles precisavam para vir ao Brasil e vieram apenas com a passagem de navio, né? O nosso primeiro missionário também conta a história que ele escutou um sermão na capela onde ele estudava teologia e tal. E foi aquele que motivou ele para do Rod, né? Do Rod, ainda foi o Simonton, né, que veio para cá e que escutou o sermão do Charles Rod. Charles, acho que porque são 2 Rods. São 2. Né? E ele... Então, umas coisas assim que você... É só por Deus mesmo. Eu acho que é importante a gente divulgar isso hoje, porque tem gente que não acredita mais nisso, né? A direção de Deus hoje parece que está tão distante de nós, infelizmente. O Charles Rod foi o Charles, se eu não estou enganado, não foi o pai, não foi o filho. Ele desafiou justamente a questão de missões e eu acho que ele fala num sermão sobre o Brasil, especificamente, e ninguém queria vir, né? E ele falou, não, eu vou. Ele tinha um futuro brilhante, o que se fala é que o Simonton tinha um futuro brilhante se ele desejasse ficar nos Estados Unidos. Imagina. Mas ele pagou o preço, morreu jovem, muito jovem, né? Adoeceu aqui no Brasil, perdeu a esposa. Febre amarela, levou a esposa dele e tudo. Ele também veio a falecer. Então, assim, mas com o tempo que ele teve aqui, tanto ele, o Blackford, todos que vieram, fizeram um trabalho de expansão muito grande no Sudeste, mas também chegou também no Nordeste o presbiterianismo. Certamente na sua denominação é uma coisa, e isso que você falou é muito importante, sabe, pastor? É que eu penso que a nossa moçada, de uma maneira geral, a moçada crente, vamos usar assim o termo desse jeito, precisava saber de algumas histórias, porque eu acho que o pessoal hoje... meu pai era pastor também, né? O pai do Samuel também é pastor. Você também é filho de pastor, não? Sou filho de pastor. Então, e já tenho filho de pastor. Somos todos da SOFIPA, Sociedade de Filhos de Pastores. Né? Mas a verdade é assim, eu digo que os antigos parecem que eram feitos de outro material. Porque hoje em dia é tudo tão difícil, eu preciso fazer tantas coisas minuciosas, e se eu não tiver uma garantia disso aqui, aquele pessoal, eu lembro das histórias que envolvem os moravianos. Sim. Esses caras que chegaram lá fugindo de perseguição e daí vão saindo evangelizando, e não interessa, os caras saem e vão, não tem apoio missionário, não tem campanha de igreja, não tem oferta, eles vão trabalhando para o Senhor. Então era bom a turma escutar um pouquinho dessas histórias dos pioneiros. Eu acho que é necessário, viu? É necessário. Hoje, se você não sair debaixo de uma estrutura, você não tem coragem de sair, né? É muito difícil. A nossa igreja está ajudando um missionário na Bolívia, em Cochabamba. Igreja local, no caso, né? Não a denominação. Igreja local. E é interessante, ele esteve com a gente agora no final do ano e contou acerca das dificuldades do trabalho na Bolívia, que é um país extremamente pobre, né? Eu já estive lá algumas vezes, mas ele saiu com uma direção de Deus, literalmente uma direção de Deus. A igreja que o ajuda, que é uma igreja lá de Goiânia, dá apenas um subsídio muito pequeno para ele. E ele foi pela fé e Deus foi fazendo prosperar o trabalho. Hoje ele tem um trabalho bonito, desenvolve um ministério
com crianças, que é, às vezes, uma forma de você atrair os adultos, né? Na obra missionária tem muito isso. Sim. Você trabalha com as crianças e as crianças acabam trazendo os pais. Um trabalho assistencial por conta da necessidade econômica do país, mas saiu debaixo de uma direção expressa de Deus. Sem procurar ajuda, sem... Lógico que foi enviado por uma igreja, né? Você precisa também ter uma cobertura espiritual, ministerial, mas nem sempre uma cobertura econômica. Enfim, quando o Senhor coloca no nosso coração e realmente você tem convicção que Deus mandou, aí você vai caminhar, né? Tem um livro antiguíssimo que acho que hoje não é mais publicado, mas chamava Morada da Sexta Felicidade, que contava a história de uma moça que trabalhava na Inglaterra e entendia que ela devia trabalhar na China, e as lutas dela para chegar na China, naquela época, pegando o trem da Transiberiana, não sei o que, 10 passos, tudo mais. Tem um filme até antigo, mais romantizado, mas é isso, essa convicção. Eles vieram para o Brasil, chegaram lá, aprenderam a língua portuguesa, começaram o trabalho de evangelização lá em Belém, e aí vai se consolidando ou já vai espalhando? Como é que... Na verdade, eles vieram debaixo daquele movimento pentecostal lá da Rua Azusa. Certo. Mas eles vieram para o Brasil e se filiaram à Igreja Batista. Mas eles estavam com aquela chama pentecostal no coração. Eles eram batistas lá nos Estados Unidos? Eles eram batistas lá. Aliás, já havia tido uma dissidência da Igreja Batista lá por conta do movimento de avivamento lá da Rua Azusa, né? E quando eles começaram a trabalhar aqui com a Igreja Batista, eles estavam muito inflamados e começaram a fazer grupo de oração, e outras pessoas acabaram vivendo a experiência pentecostal, daquele avivamento, e eles foram expulsos da Igreja Batista. Eles foram expulsos. A igreja fez lá uma reunião, um concílio, uma assembleia, e expulsou 17 pessoas. Entre elas estava Daniel Berg e Gunnar Winkler. E aí eles começaram um trabalho na casa de uma irmã que também havia sido... não sei se a expressão expulsa é muito, muito forte, mas é exatamente isso, né? Olha, vocês não pertencem mais à nossa denominação, um processo de desligamento. E aí eles iniciaram um trabalho na casa dessa irmã, e começa ali um movimento que eles deram o nome de Missão da Fé Apostólica, que foi em 1911. Então no começo chamava Assembleia de Deus? Não, Missão da Fé Apostólica, em 1911. Em 1918, aí eles normatizaram a igreja, reuniram, fizeram uma assembleia, e nasceu ali a Assembleia de Deus por conta da Assembleia de Deus lá de Chicago. Entendi. Eles acabaram copiando o nome, porque havia muita semelhança naquele movimento pentecostal, aquele trabalho de avivamento. Então, olha, nós temos muita semelhança, e por que não chamar a Assembleia de Deus? Mas eles não eram missionários advindos da Rua Azusa, quer dizer, eles vieram porque Deus... Eles vieram porque Deus os orientou. Exatamente, eles não eram enviados por ninguém. Entendi. Há hoje uma relação institucional entre as duas denominações norte-americana e brasileira? Bastante. Inclusive, um dos pastores aqui do Brasil faz parte do Comitê Internacional, né, das Assembleias de Deus, que tem sede nos Estados Unidos. Que não está mais nem nos Estados Unidos, no Brasil apenas, tem outros lugares do mundo hoje. Está no mundo todo, né? A Assembleia de Deus hoje, praticamente no mundo todo, com outros nomes, né? Você pega a igreja que não chama Assembleia de Deus, né? Chama Igreja do Evangelho Pleno, né? Mas é ligado à Assembleia de Deus, tem né? um subtítulo lá, Assembleia de Deus. A igreja dele. É a Igreja do Evangelho Pleno. Para quem não conhece, foi a maior igreja do mundo uma época, não sei hoje como é que faz muito tempo. Diz que ainda é a maior igreja local. Né? A maior igreja local do mundo, acho que é 250 mil membros. Uma coisa assim. A membresia são diferentes das igrejas. Tem uma igreja que é membresia de um tipo de coisa, outra. Exatamente. Mas enfim, de todo jeito é a maior que tem. Ele, inclusive, esteve no Brasil aqui com a gente. É mesmo? O Paul Young Show. O David não chegou a ver, só viu o Paul. Tá. Porque o David é o nome que ele... Que é o nome depois, inicial, né? Não, era Paul inicial. Aí virou David. Virou David. Ele esteve aqui, nós fizemos um trabalho no Pacaembu com ele há muitos anos atrás. Entendi. Então existe muita comunhão entre a igreja brasileira e a igreja americana e as Assembleias de Deus no mundo em geral. Onde estiver a Assembleia de Deus, é a mesma Assembleia de Deus. Lógico que diverge, questão litúrgica, tá bom. Mesma questão, não as doutrinas bíblicas, eu acho que são as mesmas, né? Mas é questão de liturgia, questão de usos e costumes.
Eu acho que a Assembleia de Deus é o modelo, a Assembleia de Deus brasileira é um modelo que só existe no Brasil. Eu lembro que em Fortaleza tinha a Assembleia de Deus Bethesda, que hoje, depois saiu a Gilead e tudo, sim. Que o diferencial deles é que nos usos e costumes as mulheres poderiam usar maquiagem, brinco e usava calça jeans. Eu acho que era mais ou menos essa diferença que tinha lá em Fortaleza. Hoje já quase que não existe isso, né? Existem ainda as igrejas mais tradicionais que prezam muito para a questão de usos e costumes. Mas eu costumo dizer que hoje existe uma ala progressista dentro da Assembleia de Deus. Não sei se esse seria o nome. Talvez não. Depende. Porque às vezes é um elogio, às vezes é pejorativo. Mas eu digo progressista. Uma ala mais reformista, né? Não na questão de doutrinas bíblicas. Sim, mas dos usos e costumes. A questão litúrgica eu acho que mudou bastante hoje. Eu lembro lá no Rio Grande do Norte, teve 2 mudanças significativas. Uma em relação à roupa, que as mulheres que precisassem usar calça jeans no trabalho estavam autorizadas. E a segunda coisa é quem era jogador de futebol profissional podia jogar futebol. Olha que coisa. Foram 2 mudanças lá na época foram significativas. Eu não sei como é que hoje a nível... Aliás, minha realidade era muito lá local, mas porque até então não se jogava futebol. Eu lembro na minha mocidade... Não tinha todas as igrejas tinham um time para jogar campeonato evangélico, mas a Assembleia de Deus não tinha. Talvez por bem de vocês, porque aquele campeonato evangélico era só misericórdia. Eles tinham toda a razão para não ter time. Eles tinham toda a razão. Nesse contexto, eles só ganharam. Mas em Mossoró teve essas 2 mudanças. Foram bem impactantes lá no contexto. Eu acho que existem ainda Assembleia de Deus que estão nessa mesma vibe aí, né? Não abrem espaço para... A questão de roupas, eu acho complicado isso. Porque qual a proibição de uma mulher usar... Eu não estou debatendo isso aqui, eu estou apenas perguntando, né? Qual o erro bíblico, o pecado de uma mulher usar uma calça comprida? Aliás, nem os homens usavam calça comprida. Entre nós dois, ninguém precisa escutar a nossa conversa exatamente, aqui. Nem os homens usavam calça comprida no tempo. Exatamente. Agora eu pergunto, quer dizer, você não pode usar na igreja, mas você pode usar no trabalho? Então, qual o critério que se usa aí? Acaba ficando incoerente. E tem empresa que é uniforme, né? A empresa tem um uniforme e o uniforme é a calça. Não tem muito como escolher. Sim, mas se é um pecado, né? Se é tratado como pecado, então muda de empresa. Então, mas eu tive Concorda comigo? É muito difícil. Mas eu tive essa conversa com o pastor da Assembleia de Deus. Eu não vou citar o nome aqui, mas eu citei o nome para o senhor antes. Eu tive uma conversa com ele bem interessante quando liberaram a roupa para as mulheres, para calça jeans. Ele falou assim, ei, o que é que você acha? Eu disse, cara... Em algum momento teve um erro. Ou lá atrás, quando proibiram e não deveria ter proibido, ou agora que liberaram que não devia ter liberado. Agora que a Bíblia condena claramente é homem usar roupa de mulher no sentido de... E aí lá vai as nossas polêmicas no ar, de travestismo. Desculpa, eu estou falando o que a Bíblia diz. É só isso, tá? Não vamos entrar em detalhes. Mas é quando se passa por outra coisa. Aí a Bíblia é claramente contra. Agora, se a moda... acho que a gente é contra até hoje, né? Até hoje. Claro. Não, por favor. Entre nós 3, nós não achamos. Nós temos certeza. Aí nós somos intransigentes nessa coisa. Eu, pelo menos, sou intransigente. Aí surge lá em Belém e vai espalhando pelo norte, segue a rota geográfica ou vai abrindo em outros lugares? Não, vai abrindo no Brasil inteiro. Aquele movimento acaba se espalhando pelo Brasil todo. Muda, onde muda ela... Aliás, assembleano tem muito disso, a gente até brinca, mas né, que tem 2 assembleanos, vou para o lugar lá, a primeira igreja, quer dizer, primeira igreja, a segunda igreja é batista. Mas eles abrem as igrejas porque ele faz da casa dele um ponto de pregação. Não, e nós temos essa experiência no campo missionário. Às vezes você tem um brasileiro que muda para América, vamos colocar Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, uma cidade onde não tem uma igreja Assembleia de Deus, ele vai lá para trabalhar. Daqui 6 meses tem uma igreja lá. A gente brinca porque ele abre a casa dele, ele começa a fazer culto, ele traz a comunidade. A gente brinca brasileira. Lá no Nordeste que todo interior tem um correio, um Banco do Brasil e uma Assembleia de Deus. Aqui que falava assim, Casa Pernambucana. Agora não é. A Assembleia de Deus e o correio, a gente falava que era a mesma coisa. Eram 3 coisas que eram certeza. Você achar numa cidade era... A Assembleia de Deus hoje está no Brasil inteiro, né, em todas as cidades. A Assembleia de Deus, ela começou com a ideia de levar a igreja onde o povo está. Por isso que tem essa gama aí de congregações, que é não trazer o povo para a igreja, mas levar a igreja onde o povo está. E eu acho que isso ajudou a difundir o movimento, porque todo bairro que você chegava numa cidade, por pequena que fosse, tinha lá 3 ou 4 ou 5 Assembleias de Deus. Uma última informação que eu tive é que estava sendo, não sei se do Ibope, sei lá, não é Ibope,
Mas que estava com uma... do IBGE, que por volta de 35 milhões de membros, é mais ou menos isso. Assembleia de Deus? Não. Eu acredito que hoje a Assembleia de Deus... Bom, se bem que tem diversas... Tem muita Assembleia de Deus que acaba a gente não tendo esse retorno do número de membros. Mas oficialmente somos 22 milhões e meio de membros. Isso entre as mais conhecidas, Madureira, Ipiranga, Belém... E que mais? Bela Vista. Eu lembro dessas três. Aí é o seguinte, aí é contado por convenção, né? Porque, por exemplo, Ipiranga é um ministério. Tá. Eles têm a convenção estadual deles. Tá. Mas eles estão ligados a uma convenção nacional. Então, esse cômputo é feito pelas convenções nacionais, que são três. São 3 convenções nacionais, que é a CGADB, a CADB e a CONAMAD. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Depois você tem a CADB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E tem a CONAMAD, que é a Convenção Nacional de Madureira. Então, Madureira, então, ela realmente ficou, entre aspas, uma denominação. Ficou. Madureira fez parte da Convenção Geral, mas há muitos anos ela se separou da Convenção Ricardo Geral. Gondim também era, né, da Assembleia de Deus. Não, era a Assembleia de Deus Bethesda. Então, mas Bethesda era ligado... Veja bem, quando você tem a Assembleia de Deus Bethesda, por exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Tatuapé. Tá. Mas a minha igreja, a minha denominação, a minha no sentido da palavra, né? Sim, que você da pertence, expressão, a igreja que eu pastoreio, ela é ligada à Convenção Geral das Assembleias de Deus. E a Bethesda também era ligada no começo à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Por isso que o cálculo que se faz é pelas convenções nacionais. Entendi. Eu imagino assim, que a nível de Rio de Janeiro, ou talvez Sudeste, a Madureira é uma igreja grande. No Nordeste não é a maior Assembleia de Deus. Não. Eu acho que o Madureira é forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, a capital, e algumas regiões do estado é forte, e no estado de Goiás, né? O estado de Goiás é muito Goiás forte. É forte também. Muito forte. Eu acho que Madureira é a maior igreja hoje de Assembleia de Deus no estado de Goiás. Mas Madureira se refere ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro. Ao bairro de Madureira. É onde está a sede deles, né? Pelo menos essa era a informação que eu tinha. Tanto que, gozado, eu conhecia a Assembleia de Deus em Ipiranga e tal. E aí um dia passando naquela igreja lá na Ricardo Jafé, com o relógio virando em cima, rapaz, eu acho que a Assembleia de Deus chama Ipiranga por causa dessa igreja aqui. Aí eu fui ver, era isso mesmo, mas eu gozado que é o caso do Belém, né? Nós temos aqui o Ministério do Belém, em São Paulo, que nada tem a ver com Belém do Pará. Belém aqui sabia, é por causa do bairro do Belém. Sim, que tem bairro Belém, Mas esse nome ficou. A questão de Belém se confunde tanto com Belém do Pará, com o Ministério do Belém de São Paulo, que é um grande ministério. Eu pertenci ao Belém durante 32 anos. E ligado à Convenção Geral. Convenção Geral, tanto que o vice-presidente do Ministério do Belém é o presidente da Convenção Geral. E acontece o seguinte, ficou tão acentuado esse nome Belém, que você encontra uma pessoa, por exemplo, lá no estado do Maranhão, né? Aí você lá, a sua igreja é o quê? É Belém? Ele vai falar, é Belém. Mas, na verdade, não seria Belém, seria Missão. Porque a igreja mãe, que é a igreja de Belém do Pará, ela recebeu o nome de Assembleia de Deus da Missão, porque era fruto de um trabalho missionário. Entendi. Então, você vai a Curitiba, aqui eu cheguei em Curitiba, a igreja aqui é Belém. Quer dizer, não é Belém, é Missão. Mas ele vai falar, é Belém. Aí acham que Belém de Curitiba, a igreja em Curitiba está ligado à igreja de São Paulo, que não tem nada a ver, são administrações completamente diferentes. Então se confunde um pouco. Aí para ter a diferença é o seguinte, ou é Belém ou é Madureira. Né? Tá. Ou é Belém ou é Madureira. Eu estou em Porto Alegre. Aqui é Belém? É Belém, quer dizer, não é Madureira. Quando você diz é Belém, não é Madureira. Mas confunde um pouco o nome entre Belém do Pará e Belém, São Paulo. Entendi. Belém de São Paulo é do Madureira. Não, Belém, São Paulo é da Missão. Da Missão. Da Missão, é. Ou seja, da Belém, ligada à matriz. Só que aqui é Ministério do Belém por causa do bairro do Belém. Como tem a Debrais, né? Como tem o Madureira, porque está no bairro do Madureira. Que a Debrais é bem conhecida, inclusive, não? É uma grande igreja aqui em São Paulo. Agora, a Assembleia de Deus, ela tem essas diversas igrejas. Nós temos, por exemplo, eu sei que os batistas têm essas diferenças. Às vezes a gente vê lá Batista regular, né? Tem o Batista da Convenção, tem o Batista independente. Então, são aspectos diferentes, né? Que eles têm. Batista bíblica, aqui em São Paulo tem Batista bíblica. E presbiteriano também, tem presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente, presbiteriano conservadora, presbiteriana renovada, presbiteriana não sei o quê. Tem várias coisas. Que é claro que
para uma pessoa que está de fora, ela olha e faz confusão, acho que tudo é uma coisa só. Mas nós temos certos pontos de contato, né? de ligação. E a nossa base doutrinária, a nossa fé é o que indica. Infelizmente, algumas igrejas ditas evangélicas, elas se desviam tanto que nós temos até dificuldade de tratá-los como irmãos, porque realmente o fundamento da nossa fé, que é as Escrituras, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, é a Trindade. Acho que talvez esses pontos fundamentais sim. que eu entendo e eu chamo quem pensa assim como meu irmão, independente da denominação, mas infelizmente às vezes as igrejas têm esses desvios. E aí o pessoal olha e fala assim, vocês evangélicos, espera aí, do que você está falando? Quando você coloca no Evangelho Testemunho de Jeová, e tem gente que acha que é. Não, meu amigo, Testemunho de Jeová não é evangélico, não acrescente isto ao nosso grupo. E tem outras igrejas que são assim também, né, que fogem muito. Naturalmente, vocês têm uma identificação. Confissão de fé não tem, né? Vocês têm uma confissão de fé? Lançaram. Tem. De fé. A Assembleia de Deus tinha lançado, acho que 6 passos para fortalecer, pelo menos o que eu ouvi lá em Mossoró, eram 6 passos para fortalecer a identidade pentecostal, e uma delas era lançar uma confissão de fé. Tem. A Assembleia de Deus tem confissão de fé. Inclusive tem editado isso. Eu vou até foi lançado, tem uns... Assim, em português tem uns 10, 15 anos, não tem, que foi lançado? Daí para mais, viu? Para mais. Agora, a Assembleia de Deus, por se tornar uma igreja muito conhecida no Brasil, é lógico, muitas pessoas se aproveitam do nome, né? Bom. É presbiteriano mesmo. Se aproveitam do nome e você tem uma Assembleia de Deus que, na verdade, não é Assembleia de Deus. Né? Inclusive em questões doutrinárias, não é uma igreja cristocêntrica. Eu já conheci uma Assembleia de Cristo já. Eu não lembro qual a cidade que eu vi, mas eu vi uma Assembleia de Cristo. Esses caras já vai... Tá difundindo o nome já para outras coisas. Não é brincadeira, não, mas eu conheci uma presbiteriana dos últimos dias e era sabatista. Então, assim, tem umas coisas que você olha assim, pois é. Essa aí é para agregar todo tipo de gente. O que eu vou pensar nisso aí? Mas o título dela é Presbiteriana dos Últimos Dias. Eu fiquei, rapaz, aí é complicado. Nós já temos a Assembleia de Deus renovada, né? Assembleia de Deus renovada. Mas qual a diferença? Eu não entendi. Pois é. A presbiteriana renovada, eu entendo que houve uma mudança. Exatamente. Isso aí, com certeza, é algum dissidente da Assembleia de Deus que iniciou ali uma igreja e, para ter uma diferenciação no nome, botou lá renovada. Mas vocês têm um sistema que pelo menos eu já percebi, é que o obreiro leigo, o pastor leigo, que é aquele que está à frente de uma congregação, ele é mudado todo ano, já para não criar esse vínculo ele com a igreja, para não criar divisão, ou é só coincidência? Não é todo ano, não existe essa sistemática, todo ano você muda o obreiro, mas sim, esse rodízio de obreiros, não se tratando dos pastores presidentes, né? Esses geralmente são vitalícios, não são mudados, mas os pastores auxiliares... A equipe da pastoral dele muda. Que eu acho... É complicado esse sistema. Eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Eu acho que o lado ruim é que você perde a sua identificação, a sua identidade com os membros da igreja. E você deixa de ser eu acho que isso tira do pastor aquele amor pela igreja onde ele está, porque ele sabe que ali ele é passageiro, ele pode ser... Então, mas a situação da Bethesda lá de Fortaleza, sem entrar em pormenores, mas é uma coisa que saiu na imprensa, começou com isso. A igreja Bethesda da Aldeota, ela tinha um pastor que era muito querido da igreja e chegou um momento que quiseram remanejá-lo para uma outra Bethesda e os membros não aceitaram, e aí gerou uma desavença lá e ficou independente. Aí surgiu a Gileade lá no Nordeste. Não sei se por aqui tem. Mas foi por causa disso. Quiseram trocar o pastor da igreja. Não, a gente quer que o pastor continue aqui. Mas isso a gente vê no sistema, até dentro da igreja católica. Eu já vi vários grupos fazendo a pastoral porque o bispo católico tirou um padre de uma igreja. E aí o pessoal lá briga e tal. Só que lá eles têm um poder diferente, né? Então coisa... Mas às vezes tem essa ingerência, assim. Metodista eu já vi gente reclamando que também tem sistema episcopal. E eu já vi crente metodista falar, o bispo lá tirou o pastor e tal, e nós não queríamos que tirasse e faz movimento abaixo-assinado, não sei o quê. É aquela história, vai reclamar pro bispo. Né? Exatamente. Porque às vezes não é nenhuma coisa... o pastor... Ir para a igreja, às vezes não é nem ruim. Às vezes o pastor está na igreja A, fez um excelente trabalho, fez muito que tinha para fazer lá, e aí a denominação entende que ele tem que ir para outro canto para fortalecer aquele outro trabalho.
E aí os membros não querem que ele vá embora, né? Ele está dando certo. Aí existe, eu disse que tem um lado positivo e um lado negativo. Às vezes você pega um pastor que é eficiente, que fez um bom trabalho, você tem uma outra região que está precisando de um trabalho parecido com aquele que ele fez. Tá? Você tira ele daqui e leva para outra região. Aqui já está consolidado, né? Você fortalece. Só que você fragiliza aqui. Se aqui tiver consolidado ainda vai, né? Mas se não tiver, você pode... Você fragiliza. Então, acho que isso aí é muito complicado dentro da minha igreja, que é a Assembleia de Deus. Eu acho que essa substituição de pastores você tira o amor do pastor pela igreja. E outra coisa, por exemplo, eu fui pastor aqui do Ministério do Belém durante 32 anos. Hoje eu não sei, mas na época eram 70 setores dentro de São Paulo. São chamados pastores setoriais. Um cuida de 10 igrejas, outro cuida de 20, outro cuida de 50. Tem pastor setorial que cuida de 100 igrejas dentro de São Paulo, né? Então eu participei disso aí muito diretamente, porque eu fui um dos pastores setoriais. Quando você não vai bem numa igreja, aí você está pastoreando uma igreja na Zona Leste. Chegou lá, você não gostou muito do lugar, não gostaria muito de pastorear aqui a Zona Leste, eu queria ir para a Zona Sul. O que você faz? Você não se empenha para que a igreja cresça na Zona Leste, e passados 6 ou 7 meses, um ano, você chama o pastor presidente e diz, olha, a expressão que você usa, eu não casei com a igreja. Eu não entendo essa expressão, né? Eu não casei com a igreja, então... Por favor, pergunta para o Gunnar se foi isso que aconteceu. Exato. Pergunta mesmo. Será que nós falamos dos... Aliás, ele não tinha casado com ninguém, porque a igreja tinha. Eu não casei com a igreja, por favor, me substitua. Aí você tira a pessoa da Zona Leste e leva para a Zona Sul. Quer dizer, foi um ano de ministério dele ali produtivo. Ele não produziu absolutamente nada. Agora, eram 70 setores. Se você passar um ano em cada setor, você precisa de 70 anos para fazer o rodízio todo. O que passa na cabeça? Eu não estou generalizando, mas o que passa na cabeça de alguns pastores? Olha, eu não vou me esforçar. Se eu não der certo aqui, o pastor me tira e me leva para outro lugar. Então, muitas igrejas hoje estão sofrendo, muitos setores hoje estão sofrendo, por conta desses pastores que não têm o coração na igreja. Eles sabem que ali é uma casa de passagem, né? E se não der certo, ele pede para ir para outro lugar e é substituído. Mas se o pastor entender que quer ficar 20 anos na mesma igreja, isso é possível? Não. Aí é que tiram ele rapidinho. Para não criar o tal do vínculo com a igreja. A gente tem, eu tenho a questão da vocação, a questão do chamado dos primeiros missionários, e para mim também, eu também acredito em vocação, acredito no que Deus falou comigo, eu tenho meu descanso nisso, e como diz Paulo na carta aos Coríntios, isso está muito claro no meu coração, um pouco me importa ser julgado pelos homens e tal. Mas é claro que a gente tem relações de obediência, de contato, sim. E a Bíblia ensina como nós devemos nos portar com as outras autoridades. Então a gente tem que ter a mesma comunhão com o Senhor para saber o que fazer. E entendo claramente que ser pastor é a coisa... Eu já falei isso outras vezes, é a melhor coisa que existe no mundo é ser pastor, para quem é vocacionado. Sim, sim. Para quem não é, deve ser a pior coisa do mundo. Porque, rapaz, andar cansado o tempo inteiro e tudo. Esgotado. A minha força vem do fato da minha convicção e de que eu entendo que quem sustenta o meu ministério é Deus. Não sou eu sou um cara maravilhoso, bem equipado, de origem, nasci com cheiro de... Não, é misericórdia de Deus e o fato de que confirma a minha vocação, né? Eu falei brincando numa outra mesa que tinha três participantes, os 3 filhos de pastor, eu falei que pastor, filho de pastor, ou é burro ou é vocacionado. Porque se não for vocacionado... Você já passou por alguns pedaços. Eu lembro nesse programa... Falta inteligência. Eu lembro que nesse programa eu até citei a arguição do presbitério, né, nesse programa, se eu não estou enganado. Porque na arguição do presbitério, filho de pastor, os pastores perguntaram, mas por que você entende que tem que ser pastor? Eu falei assim, na verdade, se eu usasse um pouco mais a cabeça, eu desistia dessa ideia. Eu sou filho de pastor, minha mãe é esposa de pastor. Meus irmãos são filhos de pastor. Então, assim, eu vi o que é que um pastor muitas vezes passa na igreja. E se eu pensasse mais um pouquinho, mas eu sou vocacionado, eu vou fugir da vocação. É compromisso com Deus, né? Exatamente. E vai suportando, e alguns cantos são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Nós temos igrejas aí pelo Brasil, em qualquer denominação, não é só na presbiteriana, que são cemitérios de pastor. Tem pastor que vai lá e não é só a igreja que sofre, muitas vezes o ministro sofre também.
mas vai caminhando porque sabe que é uma porção da noiva de Cristo que precisa ser pastoreada. Ser co-pastoreada, né? Porque o pastor é Cristo, né? A gente está lá só para servir o pastor da igreja. A Igreja da Assembleia de Deus, eu não conheço, por exemplo, claro, somos igrejas, somos denominações, o foco é a igreja, ter uma comunidade que nós chamamos de igreja, parará. Mas tem mais alguma coisa, por exemplo, eu nunca... algumas igrejas, batista, presbiteriana, a gente conhece, tem colégios. A Igreja da Assembleia de Deus cuida disso também, entende que essa não é a área de atuação. Hospitais, como é que fica? Infelizmente, não temos. Mas eu acho que nós pecamos nisso. Mas tem lá no Nordeste, por exemplo, a Assembleia de Deus tem um colégio evangélico, que era deles, aí eles passaram a administração para a prefeitura, e uma época queriam pegar de volta para usar o sistema Mackenzie de ensino. Eu acho que Limoeiro do Norte... ou Morada Nova, no Ceará também tem, mas eu conheço só esses 2 exemplos. Mas são algumas cidades, né? Quer dizer, não é a instituição Assembleia de Deus que, por exemplo, São Paulo. Para nós temos aqui uma escola de... Mesmo nos grandes centros, né? Nós não temos isso. A igreja, infelizmente, ela não teve visão. O nosso missionário veio um pouco antes, né? Em 59, então nós estamos antes de 1859, que é 1911, mas a ideia era... Precisamos criar escola para ensinar as crianças a lerem, para elas lerem a Bíblia. Então era essa a ideia primordial. Inclusive teve uma época que existia assim um lema não escrito, mas assim, uma igreja, uma escola. Então você está abrindo uma igreja X lugar, abre junto uma escola porque tem que alfabetizar. Depois que o ensino começou a ser obrigatório e tal, isso quase se torna nesta visão menos assim. Aí sim, BGE lá na década de 20, se eu não me engano, de 30, não me lembro agora, ele publicou uma das suas primeiras publicações, então já é mais recente, talvez 60, onde na conclusão do BGE dizia que os evangélicos era que tinha maior porcentagem de alfabetizados. E aí estava na análise do IBGE, da apostila do IBGE, porque as crianças, os pais, eles se comprometem as crianças a aprenderem a ler para ler as escrituras. Bom, isso é maravilhoso. Eu vi até um sociólogo, abrindo um parênteses aqui, ele tratando sobre a questão da situação do país, porque tanta coisa dava errada no Brasil, né? Ele fala assim, por causa da matriz colonial. A nossa matriz colonial ela é católica, e a forma da Igreja Católica de educar, eles educam as elites. Aí ela fala assim, mas qual a diferença? Não, a perspectiva reformada é outra, protestante. O protestante entendia que tinha que educar todo mundo para que todo mundo lesse a escritura. E esse cara, esse sociólogo, foi no De Frente com o Gabi, ele é católico. Então ele reconhece essa marca, né, importante da educação. Porque aí, o que o senhor falou que lamenta, eu não sei exatamente, mas a verdade é assim, do jeito que anda os princípios da cultura social do país, eu acho que vocês não vão escapar disso não, porque vai chegar um momento que vai precisar ter mais escolas evangélicas, porque onde você vai colocar seu filho? Sim, mas nós estamos atrasados, né? Não, mas eu digo, mas acho que vai surgir a necessidade disso. Eu acho que disso. sim. Sabe que eu militei um pouquinho na vida política aqui do nosso estado, né? Até dentro de um projeto da própria igreja, eu acabei assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa por 3 vezes. E numa dessas minhas idas lá à Assembleia Legislativa, essa minha passagem por lá... Quer dizer que você era membro de 2 assembleias. Eu sou o homem das assembleias. eu presidi a Comissão de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E eu tinha muito contato com o pessoal que era da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança. E eu fui fazer uma visita ao secretário de Segurança Pública, e ele me contou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, você sabe que lá no Capão Redondo, que é a zona sul de São Paulo, era a área mais violenta de São Paulo. E eles perceberam que houve uma queda no índice de assaltos, de morte, de violência. E eles foram fazer uma pesquisa. Por que tinha diminuído o índice de violência no Capão Redondo? Qual era a razão? A polícia não tinha feito nenhuma ação ali especial, alguma coisa parecida. E aí, depois de levantarem toda uma pesquisa para saber a razão da diminuição da violência, chegaram à conclusão que havia aumentado o número
de igrejas evangélicas na região. Em Fortaleza aconteceu então a mesma ele coisa. disse, olha, vocês evangélicos prestam um serviço social que não dá para mensurar. Em Fortaleza tinha uma favela muito perigosa lá no Edson Queiroz e o mesmo efeito aconteceu. Começaram a ir algumas igrejas para lá, a criminalidade reduziu bastante. Então, se nós prestamos esse serviço social, por que não educacional também? Sim. Não é isso? Sim, sim. Pegar essas crianças que estão aí nas ruas, quer dizer, é uma presa fácil para a criminalidade. Por que não trazer essas crianças nos próprios templos nossos? Nós temos templos ociosos aí. Sim, Não, até para trabalho entendi, educacional durante o dia. Entendi. Nós estamos tendo tantos templos ociosos aí que pode fazer um trabalho na comunidade, prestar um serviço. Tem a AXE, né? Eu não sei se já viu aqui o Mauro Master falar sobre a AXE. Acho que já. A AXE é uma associação... Nós temos uma cameraman aqui que trabalhou até outro dia na AXE. É verdade. Boa. Tá. A AXE ele tem um trabalho muito forte com escolas confessionais, a criação de escolas e o PNE abre esse espaço, né, para que escolas confessionais existam e é importante as igrejas despertarem para isso. Teve recentemente congresso, e todo ano tem congresso, para despertar igrejas a abrirem escolas. Talvez até depois a sua procura é ACSI, AXE. Dá uma procurada, só vai ver lá, tem muita coisa. Eu acho importante as denominações. A Miriam já passa uns contatos, ela sabe. Ela senta aqui para passar. E é importante essa necessidade, né? Porque é uma necessidade cada vez maior, que igrejas tenham escolas, e o senhor falou bem, a gente tem vários templos que podem estruturar-se, até porque passa uma semana praticamente ociosos, né? Exatamente. E a verdade é isso, é que não era uma... Tá certo, sempre tem o aspecto catequizador, você tá lá. Aqui mesmo, São Paulo foi fundado um colégio de jesuítas. Sim, né? Então, mas a verdade era a preocupação mesmo, porque entendemos o livre acesso às Escrituras, pregamos o livre acesso às Escrituras, divulgamos a palavra, vendemos a Bíblia, damos de presente a Bíblia. O que adianta se a pessoa não sabe ler? Exato. Então precisa aprender a ler para ver. Outro dia alguém falou para mim, podia ter uma Bíblia com uma tradução mais fácil. Eu falei, eu gosto que ela não seja mais difícil, mas que ela não seja fácil demais. Porque era interessante a cultura que um menino crente tinha, fazia uma diferença, né? Sejam palavras, sejam histórias, seja o que for. Porque nós entendemos que Deus nos deu essa revelação que para nosso bem, é isso que nós pregamos, as igrejas irmãs, estamos falando aqui sobre isso. E a Assembleia de Deus é uma igreja enorme. Se ela for abrir para isso, despertar isso, vai ser uma bênção, eu acredito, no Brasil. Por quê? Se são 22 milhões de membros, é muita coisa. A Igreja Presbiteriana não chega a 1 milhão de membros. Né? Não então, você tem 22 milhões de membros, e eu sei que ela é a maior denominação evangélica do Brasil, é a Assembleia de Deus, e isso é fundamental, né? Alguma coisa muito especial que deve ser mesmo. Eu acho que além de você prestar um serviço de excelência para a comunidade, para a sociedade onde a igreja está, é uma forma de evangelização também. Sim. Né? Você evangeliza através da própria escola. Sim. Você não precisa segmentar um ensino religioso na escola, mas se você tem uma escola com ensinamento secular, mas é uma porta aberta para você chegar às pessoas e levar uma mensagem de salvação, de esperança. Eu acho que a igreja já está muito atrasada com relação a isso. E não é só uma escola. A Assembleia de Deus não é só escola primária, né? São universidades, faculdades. Para onde vão os nossos jovens hoje? Pois é. São raríssimas as... Vocês têm aí o Mackenzie, né? Que é uma universidade de referência no Brasil, mas nem todos os evangélicos estão lá, né? Nem todos têm acesso ao Mackenzie. Eu acho que a Igreja Assembleia de Deus tem que começar a pensar nisso e pensar com urgência. Acho que o número de templos que nós temos já é suficiente. Sim, puxa. Já temos tempo demais. Até. Mesmo que fosse quase aquele pensamento jesuíta, né? Mas é que se você tem aquele trabalho das crianças até os seus 7 anos, 8 anos, elas estão sendo alfabetizadas, os próprios membros da igreja podem trabalhar nisso também, profissionalmente Exatamente, falando. E você tem crianças sendo educadas no caminho do Senhor, que aprendem a fazer uma oração, que entendem um pouquinho, aprendem o versículo bíblico, isso e aquilo, são incentivados aí uma escola... dominical, acredito que tem na Assembleia de Deus, né? Uma coisa assim. Sim. Claro, você tem idade, claro que tem material para tudo isso. Então, é coisa. A própria CPAD tem material para isso. CPAD. A idade é a escola teológica. A escola teológica, é uma CPAD. Então, são coisas importantes para nós. Aliás, a nossa editora, outro dia nós estávamos falando meio brincando com o Cláudio Marra, eu estava conversando com ele,
a nossa maior cliente, uma época de revista escola dominical da cultura cristã, era uma igreja Assembleia de Deus. Olha que legal. A maior cliente comprando as revistas, porque era enorme a igreja e tinha o trabalho lá. Mas e o que mais? Por que rumos o irmão imagina na igreja Assembleia de Deus nessa caminhada dela? Como é que antevê? Continua evangelizando? Continua no mesmo sistema? Eu acho que a igreja Assembleia de Deus, ela tem que, primeiro, se utilizar das mídias sociais, os meios de comunicação, que nós ficamos muito aquém também. A Assembleia de Deus não explorou essa área, né? Infelizmente, ainda nós temos meios de comunicação que são eficazes. O rádio é eficaz. Não só as redes sociais. Pareça, mas por que pareça, é o seu dia a dia. A própria televisão, né? Que nós não exploramos, nós não temos nada nesse nível, a nível nacional, um programa de televisão. Evangelização. Hoje, a evangelização, por exemplo, São Paulo, a nossa igreja faz um trabalho de evangelização aqui no Tatuapé todos os meses. Vai ser, inclusive, agora no sábado. O sábado que antecede a nossa reunião de ceia, nós colocamos a igreja na rua. Mas é muito pequeno diante da grandeza que nós temos que atingir, né? Vocês têm um potencial enorme. Só que você gera nos membros da igreja o desejo de evangelizar. O que eu tenho tentado inculcar neles? Olha, você vai evangelizar, nós chegamos aqui nós estamos do lado do terminal do Tatuapé. Você chega ali, você encontra alguém que não mora no Tatuapé. Ele mora lá no Itaim Paulista. Então você não pode ter a visão de que você vai evangelizar alguém para trazer para a sua igreja. Você tem que evangelizar alguém para que ele conheça Cristo. Se ele puder vir para a nossa igreja, maravilha. Sim. Nós começamos esse trabalho um pouco atrasado. Nossa igreja completou agora, em dezembro de 2023, 5 anos. 5 anos. É uma igreja nova. Nós começamos esse trabalho de evangelização há um ano atrás. Nós tivemos, no ano de 2023, um crescimento de 50% na nossa igreja. Tá vendo? A coisa extraordinária. E não foram pessoas que nós evangelizamos na rua, porque essas estão espalhadas, sabe-se lá, por todos os lados de São Paulo. Nós marcamos a presença da igreja no Tatuapé. Hoje, a vizinhança mais próxima da igreja sabe que existe uma igreja, que existe um lugar onde ele possa buscar um refúgio para a sua alma, uma mensagem de esperança. De que lado? Fica do lado esquerdo ou direito da Radial Fica sentido bairro centro do lado esquerdo. Tá. Eu estou do lado do Shopping Boulevard. Tá, do Nós Boulevard. estamos a 100 metros do shopping. Tá. Interessante como Deus trabalha quando você cria na igreja esse desejo, esse sentimento de evangelização. Vem pessoas de todos os lados que você não conhece, né? Eu recebi pessoas aí o ano passado de todos os bairros de São Paulo, que não são propriamente do Tatuapé. Mas acho que o desejo de evangelizar, o desejo do trabalho de evangelização, eu acho que Deus se agrada disso. Aliás, é a missão da igreja, né? Qual a missão da igreja na Terra hoje? Não é levar a palavra de Deus, o evangelho transformador? Eu acho que isso gera na igreja assim um desejo extraordinário de ganhar almas, de pregar o evangelho. Nós temos uns postzinhos que nós fizemos assim, e as pessoas andam com aquilo no bolso. É uma mensagem muito simples. De um lado está escrito: alguém se preocupa com você. Só isso. Aí tem a flechinha, vire. Do outro lado tem Jesus Cristo. Só isso. E a gente vai... Eu ando no meu carro, ando no bolso com isso. Chega no mercado, você está comprando. Olha, vou deixar uma mensagem para você aqui. E é normal as pessoas encher os olhos de lágrimas e dizer: olha, é isso que eu estou precisando. Eu estou precisando de alguém que me ajude. E às vezes a gente até pede autorização para orar. Posso orar por você aqui? Você está ali no caixa, a menina está digitando: olha, não se distraia, não precisa fechar o olho. Posso fazer uma oração por você? Pode fazer uma oração. E nós temos ganhado pessoas para Cristo com esse sentimento de evangelização. Eu acho que é isso que a Assembleia de Deus tem que focar hoje. Eu acho que a Assembleia de Deus perdeu um pouco essa visão de evangelização, ficou dentro dessa política ministerial, que é muito forte dentro da Assembleia de Deus. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho. As nossas convenções gerais hoje discutem mais questões políticas do que a obra de evangelização, a obra missionária, e nós estamos perdendo um pouco o foco. É impressão minha, eu tenho 41 anos, né? Não sou nenhuma criança, não sou nenhum idoso também, né? Mas a leitura que eu tenho é que a Assembleia de Deus veio mudando o perfil de 40 anos para cá, vamos dizer assim.
até mesmo o tamanho das igrejas. Eram igrejas menores que foram crescendo bastante. É uma leitura errada minha ou foi só no Nordeste que isso aconteceu? Não, aqui também cresce também. Então, mas acabamos tendo hoje megatemplos que são até desproporcionais para o dia a dia da igreja, né? Se você tem um auditório que cabe 300 pessoas e você coloca 290, você tem um culto altamente produtivo. Se você tem um auditório que cabe 6.000 pessoas, você colocou 3.000, olha, tem 3.000 pessoas. Mas a produtividade eu acho que é muito pequena, né? Porque você fica um espaço enorme com pouca gente. Eu acho que a Assembleia de Deus focou um pouco nisso, nos megatemplos. Aqui em São Paulo nós temos, Zona Sul, nós temos templo que comporta 6.000 pessoas. É fora da realidade do dia a dia da igreja. Não é fora da realidade de um evento. Eu acho que não existe evento que comporte hoje assembleiano, né? Se você fizer um evento a nível de São Paulo, só na capital de São Paulo, onde você vai congregar tantos assembleianos? Não tem nem se você for para Campo de Marte ou assim, Anhangabaú, né? Não tem. Então acho que focaram muito nisso. Grandes templos para eventos. E o dia a dia da igreja? Como é que você faz? Você não tem auditórios menores? É interessante. Eu tô na Igreja Presbiteriana da Aliança, a gente está no trabalho de revitalização lá. Começou com um pastor antecessor a mim e tem continuado comigo. E na época do carnaval nós temos que sair de lá, porque o carnaval de São Paulo acontece na rua da igreja. Não tem como abrir o templo. 2023, ano passado, nós gravamos os cultos fatiados, né? Gravou a parte da música, gravou a mensagem e nós colocamos na internet, né? Esqueci o termo agora, enfim. Transmitimos aquela gravação. Agora 2024 decidiu, não, a gente vai arrumar um canto para cultuar, porque são 3 finais de semana. Pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, fecha semana passada. Fecha total. Aí o que acontece? A gente conseguiu o auditório de um presbítero da igreja, ele tem uma empresa, ele tem um auditório lá, nós levamos para lá os cultos para acontecerem lá. É interessante, a nossa igreja, o templo não é um mega templo, é um templo, deve caber, sei lá, 400 pessoas, 350, e é uma igreja que está em revitalização. Então hoje nós temos na faixa de uns 80 membros. Quando nós fomos para o auditório, que é menor, eu lembro da irmã chegando para mim dizendo assim, pastor, fiquei tão emocionada hoje. A gente ouviu todo mundo cantando. Exato. Porque é um local menor. A produtividade é muito maior. A resposta é maior. Exatamente. Num templo maior, numa igreja que está em revitalização, que não tem tantos membros assim, o som fica mais no eco, assim, fica um negócio mais vazio. E eu imagino que num templo de 6.000, a proporção é só fazer a proporção, é a mesma só coisa. Se você tiver os 6.000 lá no culto, né? Aí é outra realidade. Mas você tem 6.000 lugares, você tem 1.000 pessoas, que é a média de congregados hoje. Tem um dos fatores, mas aí é filosofia de ministério mesmo, eu não julgo ninguém. Mas eu escutei, no começo do meu ministério, fui num congresso de crescimento de igreja e tal, não sei o quê, e o preletor não era da minha denominação, mas ele era mesmo de uma igreja na região de Los Angeles, igreja grande, igreja de mais de 2.000 membros, parará. E ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, olha, você tem que entender o seguinte, até 120 membros, você é pastor. Acima de 120 membros, como é que ele usou o termo? Você é fazendeiro. Então você tem o capataz que cuida do gado, você tem o capataz que cuida das ovelhas, você tem o capataz que cuida da plantação, você tem mas assim, para você conhecer, e é o seu rebanho, é aquele irmão que você fala, você hoje está triste. Daí ele contou a história que lá na igreja dele, alguns domingos antes dele estar com a gente, né, como eu falei, ele é dos Estados Unidos, foi que o pastor lá disse na reunião, falou assim, tem um irmão aqui que nós descobrimos que é membro desde a fundação da igreja há 50 anos atrás. Temos um irmão aqui, eu não conheço, mas eu queria que ele ficasse em pé para que a igreja conhecesse. Ele falou, imagine isso na sua igreja, o seu pastor fala assim, tem um irmão aqui que é membro da minha igreja há 30 anos, eu não sei quem ele é, mas por favor fique em pé. Não seria um escândalo para você? Sem dúvida. Mas lá é normal, porque a igreja de 2.000 membros, normal que o pastor não conheça mais da metade da igreja. Então, depende do que você entende de pastorado. Um amigo meu, bem amigo mesmo, ele foi pastor de uma igreja e que uma época tinha 27 congregações. 27 congregações. E ele dizia, e na igreja mesmo não cabia muita gente, aliás, não cabe, até hoje é a mesma coisa. Igreja importante, antiga, tudo dentro da nossa denominação. E cabe lá, talvez, sentados, umas 200, 250 pessoas, uma coisa assim. Então ele fala, mas olha, é interessante, quanto mais a gente evangeliza, e o que o senhor falou,
mais cresce a igreja. Né? O pessoal aqui mais se anima. Todo ano a gente está organizando 1, 2 igrejas e no nosso sistema elas ficam independentes, não estão mais ligados aqui. Mas quanto mais a gente faz para fora, mais cresce aqui dentro. É interessante. E eu penso que isso Deus está mostrando. Essa é a minha vontade. Exatamente. Porque se é isso que é o resultado, é a vontade de Deus. Então, você nunca deixar de entender que a nossa tarefa é pregar o Jesus. É falar da bênção do Senhor, da salvação em Jesus, né? Mas eu estava falando sobre isso, eu pastoreei a última igreja que eu pastoreei antes do Tatuapé. Era um setor aqui, na Zona Leste, nós tínhamos 12 igrejas. 12 igrejas, relativamente, uma menor, outra maior. Tá? A igreja central, talvez, umas 700 pessoas, mais ou menos. É o que comportava ali o nosso templo, 700, 800 pessoas. Aí eu vim para o Tatuapé. Nós iniciamos uma igreja aqui. Aqui nós iniciamos com 9 pessoas. Literalmente do zero, né? Hoje nós temos, talvez, uns 250 membros, mais ou menos. Não passamos disso, é daí para baixo. E é interessante essa ideia de você conhecer os membros da igreja. Eu conheço hoje, eu não diria 100%, porque eu tenho uma dificuldade terrível para guardar nome e fisionomia. Mas isso nós resolvemos chamando todo mundo de irmão. Oi, irmão, então, eu não sei o nome, mas é meu irmão. Mas fisionomia, se eu encontrar com vocês em algum lugar e passar batida, por favor, puxe como diz na nossa igreja, puxa o meu paletó, né? Porque eu sou um péssimo fisionomista. E eu faço um exercício 24 horas por dia agora para tentar guardar o nome dos membros da igreja. E graças a Deus, acho que hoje eu consigo chamar 95% das pessoas que congregam com a gente pelo nome. E saber um pouquinho da história de cada um. O que ele é, onde ele mora, o que ele faz. E essa questão é interessante. Você está triste. De vez em quando eu vejo o irmão na igreja e não tenho tempo de ir lá apertar a mão dele. Manda um zap. Rapaz, está tudo bem? O que está acontecendo? Percebi você meio triste hoje. Sente a ausência dele na igreja, a ausência, né? Com certeza. A gente fazia... Eu moro... Eu tenho um pedaço da minha vida em Itatiba e um pedaço da minha vida em São Paulo. Eu fico lá 2 ou 3 dias por semana, que é a cidade onde eu nasci. Nós temos uma igreja lá em Itatiba também. E fico 4 dias por semana aqui. Então, domingo à noite, geralmente, a gente voltava para Itatiba, eu e minha esposa. E a gente ia fazendo esse trabalho no carro. Olha, você viu que faltou fulano? Peraí, vou mandar uma mensagem para ele. Faltou o irmão fulano, manda uma mensagem, liga aí para saber o que está acontecendo. Eu acho que os membros não se sentem um número, eles se sentem pessoas. É uma família, né? Você valoriza, você se preocupa com ele, você ora por ele. E está sendo uma experiência para mim extraordinária, porque eu vim de um trabalho itinerante. Eu fiz um trabalho itinerante no Brasil todo, pregava para milhares de pessoas, né? E aí quando você pega uma igreja local, com meia dúzia de pessoas, como nós começamos, é uma experiência completamente diferente daquela que você viveu durante muitos anos, mas tem sido extremamente agradável e eu não abro mão disso por nada. Agradável foi essa nossa conversa. E essa conversa nossa, infelizmente, pelo nosso tempo, tá encerrando. Mas, pastor Adilson, que prazer. Que bom escutar. Que bom escutar nossos irmãos, as suas batalhas. Não deu para conhecer tudo, é claro, é uma visão geral. Mas nós estamos na obra do Senhor, né? Até o dia que Ele nos chamar. Ou que Ele voltar, depende do caso de cada um de nós, né? De todo jeito vai ser maravilhoso para nós do mesmo jeito. Mas Deus abençoe o irmão, abençoe o seu trabalho, a sua igreja, continuem fiéis à palavra. Que beleza, que Deus nos ajude a ser essa potência que, de certa maneira, também nos anima. Nós que somos um grupo menor, mas nós estamos muito animados com isso. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, pastor Fernando, pastor Samuel. Deus abençoe vocês. Alegria estar com vocês aqui. Prazer grande. Estou à disposição sempre. Para mim foi uma honra, um privilégio e um aprendizado. E Samuel, obrigado, hein? Eu que agradeço, viu? E até a próxima. Isso, até a próxima. Você está escutando? Olha lá, baixa nosso aplicativo, telmedia.com. Baixa lá, coloca e vai acompanhando. Tem muita coisa boa gravada aí. Até o nosso próximo encontro.